levarei ao mundo sua luz, em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus eu quero sempre estar. Eu quero ser fiel ao meu Jesus. Eu mostrarei ao mundo minha luz, em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus eu quero sempre estar. Sempre de Jesus, sempre com meu Jesus, em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus eu quero sempre estar. Sempre de Jesus, sempre com meu Jesus, em todo tempo e em qualquer lugar. Com meu Jesus eu quero sempre estar. Boa noite. Bem-vindos a mais um Comentários da Escola Sabatina. Hoje estamos aqui num cenário diferente, numa época diferente, já antecipando o Natal, mas vamos começar com uma oração que eu vou pedir ao Bruno que faça. Obrigado, Senhor, em primeiro lugar, porque nos dás a vida e a saúde e a liberdade de falarmos sobre Ti e de aprendermos mais sobre Ti, Senhor. Venho pedir agora, neste momento especial, que Tu nos ajudes a percebermos a Tua palavra e que, acima de tudo, nós possamos colocá-la em prática. Guarda-nos e protege-nos. É tudo que peço e agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito A bem. lição começa com o vencer o mal com o bem. É um título bastante engraçado e acho que esta semana pelo menos começamos a fugir um pouco do resto dos temas É verdade. que andávamos É a verdade. debater. Já há algumas semanas que a justificação pela fé e a lei e, as obras... fé, mas também vamos abordar, verdade, também é verdade. aparece, porque até está tudo ligado. Mas parece que Paulo aqui começa a entrar numa parte mais prática, na aplicação mais prática de todos estes conceitos que vimos nas fazer semanas anteriores, não é? Isso mesmo. Eu quando li aqui vencer o mal com o bem, lembrei-me logo daqueles ditados tão populares que nós temos, que é exatamente o contrário, né? É. Quem com ferro mata, com ferro morre, Ok. percebes? E vai um bocado contra aquilo que até próprio Jesus disse, né? Quando derem uma bofetada, dá outra face. Né? Ok. É difícil nós fazermos isso. É verdade, porque são sentimentos que não são o normal, o que atualmente a sociedade nos leva a ser. Leva a que sejas competitiva, que se és agredido deves reagir, que deves ser combativo também, competitivo. É como se fosse uma selva, né? É verdade. E aqui Jesus parece que faz aqui espera. Isto não é o que nós estaríamos à espera que acontecesse. Eu gostava que nós começássemos com este versículo que encontramos em Filipenses 2,5, não é? Que diz assim: de sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento seria este que Paulo estaria a falar? E é isso que nós vamos vendo durante ao longo da semana, não é? E há aqui uma parte do exemplo que nós tivemos de Jesus, não é? O padrão moral mais elevado que este não pode haver. Não é?
É verdade. Mesmo aqui na lição. E é engraçado que ao longo da semana vamos ver qual é este sentimento que há. Que Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, não é? Há aqui outra frase que eu gostei muito desta lição de sábado, que é: as obras são a verdadeira expressão do que significa viver pela fé. Pronto, eu acho que aqui está resolvido o assunto da fé e das obras, não é? Com esta frase que as obras são a expressão da fé, eu penso que consegui Não há uma resumir. negação, nada disso. Nem a fé pode existir sem as obras, nem as obras substituem a fé. Exatamente. Digamos que há aqui uma interligação entre os dois conceitos. O conceito da fé, que nos salva, sim senhora, mas as obras que são uma expressão desta salvação. É o prolongamento daquilo que tu sentes, daquilo que tu vives e da maneira como tens o relacionamento com Deus, não é? Ok, então o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Que sentimento era esse? E é interessante que a lição, quando a seguir, entra logo num tema que é o serviço, não é? Razoável. Um serviço razoável, não é? E depois aquilo que nos é proposto é que nós sejamos, interessante, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E depois diz-nos uma coisa: e isto é o vosso culto racional. Ok. Nós perguntamos, então, mas Paulo estava aqui a dizer aos judeus que os sacrifícios, essa lei cerimonial já não fazia sentido, como eles tinham durante aqueles anos todos guardado esta lei cerimonial, e agora fala em sacrifícios. Ele estava a dirigir-se diretamente ao conhecimento, à história destes irmãos judeus, sabiam perfeitamente o que é que ele queria falar. Exatamente, sabiam o que é que ele queria dizer em relação ao sacrifício, não é? Que agora não seria um sacrifício do animal, mas seria o quê? O que é que tu achas? É assim, em relação a isso, há aqui uma frase que eu te queria dizer, que até sublinhei aqui. Em relação às boas notícias, é que se nós cairmos, se tropeçarmos, não somos rejeitados, mas temos um sumo sacerdote que intercede em nosso favor. Ou seja, aquele sacrifício que havia antigamente com os animais, que era uma prática comum, não é isso que agora Paulo vai querer que nós façamos, não é? Aqui há de ser um sacrifício de a nível pessoal, de nós sermos dignos, sermos corretos, de entregarmos o nosso corpo a Deus, ou seja, nós temos uma vida de acordo com aquilo que Ele pretende, aquilo que Ele acha que é o melhor para nós. É interessante que a lição, quando fala aqui no serviço, diz uma coisa, diz várias coisas que são importantes. Uma é que não é dada qualquer indicação de que será fácil para o cristão reger a sua vida por estes preceitos morais. Até porque a bitola é bastante elevada. Ok. Deus põe-nos um desafio, não é? Põe-nos um ideal e diz-nos: vivam de acordo com este ideal. E depois diz-nos assim: bom, não vai ser fácil. Até diz o contrário, vai ser difícil. Vai ser difícil. Há pessoas que vão ter mais dificuldade, outros vão ter menos, outros vão encontrar da sociedade mais oposição ou não, mas vivam de acordo com este ideal. Isto não vai ser fácil. E mas o que eu prometo é o quê? Exatamente. É que depois tens sempre aquela esperança no final de que, mesmo que tu falhes, tu vais ter sempre aquela oportunidade. A vitória está garantida, Exatamente. não é? É verdade. Nem a morte conseguiu vencer este amor de Deus pela humanidade. E Deus, ao sacrificar-se por nós, Jesus, ao sacrificar-se por nós, deu-nos um exemplo do que é o sacrifício vivo que Ele pretende dos seus discípulos. E esse sacrifício é: entreguem-se aos outros completamente, assim como Jesus se entregou por nós. E o que é aqui interessante é que eu gosto muito deste versículo pela parte do fim, que é um culto racional. Culto racional. Muitas vezes nós estamos à espera: eu vou orar quando sentir aquele chamado, ou eu vou estudar a escola sabatina quando sentir aquele fogo. E o problema é que temos uma vida à espera do chamado. E o que Paulo diz aqui é assim: não, é a razão. Se nós sabemos que devemos passar tempo com Deus, vamos fazer estratégias para passar. Exatamente. Se sabemos racionalmente que devemos orar, vamos criar hábitos. Criar essa rotina. Atenção, quando digo rotina é do bom sentido do da hábito, palavra. do hábito, não é? Do hábito saudável. Isso mesmo. Tal como eu tenho o hábito de comer, de dormir, fazer isso, e que me faz bem e que necessito para a minha vida, que seja exatamente da mesma forma do orar, do estudar a lição, do estudar a Bíblia, do estar com Deus, que seja um hábito. Porque a partir do momento em que seja um hábito, tu
quando não o fizeres é que vais achar estranho. É isso mesmo. É? E assim, e nós podemos ir crescendo à medida que os bons hábitos se vão sedimentando, não é? Nós podemos passar mais tempo com Deus, podemos orar mais, podemos estudar mais a Bíblia, e isto são rotinas, no bom sentido, que nós devemos ir criando. E Paulo diz, é claro que a emoção é importante, nós somos seres humanos, não há dúvida, claro. E a emoção desempenha um papel importante, mas digamos que a religião não é só emoção, nem pode ser só emoção. A escolha de nós aceitarmos o sacrifício de Cristo é uma escolha racional. É claro que a emoção tem um papel importante, não há dúvida nenhuma, mas a razão sobrepõe-se. E isto porquê? E eu, diz. Estava a pensar, quando estavas a falar de ter que ser uma escolha racional, até mesmo olhando para o nosso Deus, um Deus Criador, que nos dá essa liberdade de nós escolhermos, de sermos racionais e escolhermos efetivamente queremos ir para a esquerda quando Ele diz para irmos para a direita. Até aí tu podes ver o extraordinário amor que Deus tem, que mesmo sabendo que tu estás a errar, que não é essa a escolha, dá-te essa liberdade, apesar de sabermos que vai ficar triste, mas é isso que estás a falar dessa racionalidade. Deus não quer que, se assim não fosse, Deus tinha-nos feito robôs, não é? Seria muito mais fácil. Obedientes cegamente, sem capacidade de desobedecer. Não seria necessária fé. Não, porque nós faríamos tudo como eu queria, não era preciso fazer nada. Aqui é interessante aquela frase que tu falaste, de que mesmo quando falhamos, mesmo quando estamos longe de Deus, Ele não desiste de nós, não é? A esperança é um sentimento extraordinário. E há um sacerdote que está sempre a interceder por nós, não é? E Paulo refere muito isto, que há um Deus que intercede por nós, independentemente daquilo que seja no fundo o nosso comportamento. Claro. Isto é um Deus de relacionamentos, nós não temos dúvidas. Esta semana li uma meditação que dizia o seguinte, o título da meditação era As mentiras acerca de Deus nas quais nós acreditamos. O título era engraçado. E uma delas era a seguinte, que quando nós não pecamos e nos portamos bem, Deus gosta mais de nós. E nós ficamos assim, claro que Deus quer que eu não peque, Deus quer que eu esteja mais perto dele. Se eu estou a cumprir, então fica mais feliz. Então está mais contente, gosta mais. E o inverso também se põe, que é, quando eu não faço isto, ele gosta menos de mim. Ficar mais feliz e mais triste é verdade. Sim. Agora o resto é que... O gostar não entra aqui, o amor não entra Exatamente. Aqui. E portanto, esta era a grande mentira, nós acharmos que eu se me portar bem, eu se tiver um comportamento correto, Deus vai gostar mais de mim. Não, o amor de Deus é constante e é sempre no máximo, full power, digamos assim. O amor de Deus está sempre em full power, nunca baixa, independentemente daquilo que a gente possa fazer. Né? Tem sempre Wi-Fi, nunca falha a ligação. Exatamente. O meu amor de Deus é assim, mas independentemente daquilo que nós possamos fazer ou não. Isso é que é extraordinário. O amor de Deus não diminui. Fica triste sim, porque gostava que nós estivéssemos a viver de outra maneira, mas isso não diminui o seu amor. Nem está desligado, como tu estavas a dizer. É isso. Aliás, só mesmo quando nós já não queremos aceitar esse amor e quando parte da nossa iniciativa fazer o desligar por completo, não é? Uhum. Quando és tu que dizes eu não quero agora saber, aí mesmo assim, se tu quiseres voltar, Deus vai estar sempre à tua espera, vai ter aquela sempre ligado. Não nos vai deixar desamparados. É verdade. Então, se as obras, como é que nós dissemos no início que as obras são a expressão da fé, não é? Depois Paulo diz uma série de características. Tens apontadas as características? Tenho aqui apontados, que são uma coisa impressionante, o desafio que Deus nos põe à nossa frente. E nós podemos ler isto em Romanos 12, 3 a 21. E a pergunta que a lição nos põe é, como é que devemos revelar o amor pelos outros? E agora, se nós voltarmos atrás naquilo que já dissemos, qual é o nosso exemplo de sacrifício vivo? É Cristo. Ok. Então vamos agora, eu vou dizer uma série de características que Paulo enumera e vamos tentar nos lembrar de situações em que Cristo revelou isto. Até porque é fácil, antes de começares, já para responder à pergunta, é fácil quando se faz a pergunta como é que nós devemos revelar isto.
A resposta é fácil. É difícil fazê-lo, mas a resposta Pois, é fácil. É fazer exatamente como Como Jesus Cristo, fez, não é? exatamente. Como E qual tratou era? as outras pessoas, como viveu. Agora, estas Pois. coisas que tu vais mencionar São toughs. não são fáceis. O que dizia, há uns tempos li um livro do Auguste Curie que falava sobre as características psicológicas de Jesus, e ele dizia que uma das características que o mais impressionava era que Jesus dava-se completamente sem esperar nada em troca. E isto, quando nós pensamos no sacrifício de Cristo, realmente vemos que foi assim, sem esperar nada em troca. E ele dizia, e é isto que ele espera de nós, que nós nos demos aos outros, à humanidade, sem esperar nada em troca. Sem ter uma segunda intenção, não é? Então Paulo falava da humildade. Terrível logo. E humildade não é uma falsa modéstia, é Exatamente. Não é considera os interesses dos outros antes dos teus. antes dos nossos. Não sejas egoísta, no fundo O outro é ser o prioritário, não é? não estás sozinho, não és egoísta. Digamos que o egoísmo é a gênese do pecado, está no egoísmo, não é? Depois, igualdade, considera os outros como teus irmãos em pé de igualdade. Vai um bocado com a humildade, não é? Tu não seres egoísta, não te sentires Superior aos outros. Portanto, está aqui interligado. E depois, fraternidade. Eu achei que estas três coisas, humildade, igualdade e fraternidade, são, digamos, a base, que é a fraternidade somos todos irmãos e filhos de um mesmo Pai, que é Deus, e portanto estamos todos em pé de igualdade. Aqui não há primogénitos. Aliás, o primogénito é Cristo, é o Pai a herdar mais, não é? Aqui tu sabes que o amor que Deus tem é exatamente igual por mim, por ti, pela pessoa que independentemente do nosso comportamento. É isso mesmo. O amor de Deus está sempre lá. E depois continua. Sincero. Ser sincero. Alegre. Paciente. Orem. Contem, falem com o Pai. Hospitalidade. Era um que parece que cai aqui assim de repente, mas é interessante que nesta altura, no Médio Oriente, não é? A hospitalidade era muito importante. Era uma característica muito importante. E é engraçado que nós conseguimos, nós, o povo português, até somos muito conhecidos, né? Pela hospitalidade, né? Por saber receber bem. Saber receber. Isso é uma característica que nós temos, de receber bem as pessoas, e é aquilo que estavas a dizer, ser aqui um dos aspectos fundamentais, né? É interessante ver como é que a hospitalidade tinha tanto peso. E como pode fazer a diferença, não é? E depois a seguir começa a entrar nas coisas que são, digamos, pesadas, digamos assim, não é? Abençoem os que vos perseguem. Bom, isto é muito fácil a gente pensar, quando a gente pensa nisto, eu lembro sempre, é fácil aquela pessoa que passa à minha frente na fila de comprar o pão. Pronto, eu até digo, ok, pronto, a pessoa está com pressa, ou não reparou, ou está enervada. Mas isso é o mínimo. Pronto, né? Mas isto não é nada, quer dizer. Essa pessoa não te fez mal. Não fez mal, né? Aquele não fez mal aos meus familiares, aos meus filhos, não me persegue, não fez com que eu perdesse o emprego, não fez com que. Quer dizer, teve ali um impacto fundamental na tua vida, um impacto negativo na tua vida. Isto é fundamental. E isto só se consegue quando tu olhas para o outro e o consideras como teu irmão. E filho do mesmo pai. Exatamente. Em pé de igualdade. E isso só acontece quando tu estás cheio de amor de Deus. Né? É verdade. Tu tens uma ligação, uma relação forte. Agora é claro que é complicado. Não é? Nenhum destes é fácil. Nenhum deles é. Mas continua. Sim, não acaba por aqui. Empáticos. O que é que como podemos definir aqui empatia? É conseguir, há uma expressão que se usa muito, que é estar nos sapatos do outro, né? Estar nos pés do outro. Caminhar, tentar colocar compreender os outros. Exatamente. Isto é impressionante porque eu acho que evita uma das coisas que Deus detesta que nós façamos, que é julgar o outro. Se nós nos colocarmos nos pés, tentarmos colocar na posição do outro e tentar perceber porque é que ele fez isto, ou porque é que ele reagiu desta maneira, o que é que se passa com ele para ele proceder desta maneira, se calhar, antes de o julgar, se calhar não o vamos julgar sequer. Vamos julgar, porque nós fazemos exatamente o contrário. Julgamos e não tentamos perceber o porquê de a pessoa ter tido aquela atitude. Ok, e aqui a empatia vinha evitar isto. E depois continua a viver em paz, e nós percebemos sim, sem vinganças,
sem vinganças e vençam, termina com a frase que dá o título a esta lição, vençam o mal com o bem. Eu sempre que se fala neste assunto lembro-me do Gandhi. Sim. Daquele conceito que ele tinha, que era da resistência passiva. Não é? Eu lembro-me de ver o filme, um filme que retratava esta história, e ele dizia que iam fazer uma manifestação e sabiam que as forças policiais os iam agredir, os iam bater. E as pessoas diziam, então o que é que nós fazemos? E ele dizia, nada. Então, mas ninguém fala. Nós vamos em silêncio e se nos agredirem, nós olhamos na cara daqueles que nos estão a bater, mas não vamos responder da mesma maneira. Portanto, era digamos, de vencer pelo amor. Exatamente. É vencendo o mal com o bem. Não responder da mesma maneira. E às vezes nós sentimos muita necessidade de dar a resposta da mesma moeda. O primeiro impulso é responder. Agrediste-me, então foste mal para mim, então vou-te fazer a mesma coisa. É isso. E depois tu fores a ver, isso depois não te vai levar a lado nenhum. Ou seja, até te vai levar para uma situação bastante pior, né? Porque começa a ser uma bola de neve e depois nunca mais... Torna-te semelhante àqueles de quem tu dizes não deviam fazer isso, não é? Exatamente. E o que é interessante é que quando se fala sobre este assunto de não ter um sentimento de vingança, se nós nos lembrarmos das palavras de Cristo na cruz, quando ele diz, Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem, não é? Digamos, foi o ato de maior violência que fizeram sobre Cristo e apesar disso ele dizia... A agora que ele teve, não é? O amor que demonstrou. Perdoa. E diz numa fase terrível em termos físicos, não é? E emocionais, depois de ter passado aquelas 3 orações no Getsemane, daquele sentimento de fisicamente estar maltratado, torturado. Até mesmo, se voltarmos um pouco atrás, mesmo no Getsemane, quando Pedro corta a orelha ao soldado, né? Aquela resposta, né? Repara como é que Jesus reage, né? Cura o mal. Uma situação daquelas que depois vais ser preso, vão-te fazer mal, sabes o que é que vai acontecer e mesmo assim tu... É aquela frase que eu disse, dar-se totalmente sem esperar qualquer coisa em troca. E isto faz com que não haja ressentimento, porque tu não estás à espera. Não estás à espera. Eu fiz aquilo. Mas estava à espera que ele pelo menos um obrigado. Pelo menos um obrigado. Ficas ressentido e depois para a próxima já não vou fazer prenda. Assim. É isso. Mas aqui Cristo não, fazia porque para ele importante era o fazer, era o abençoar. Fazia por amor, era o dar. Se tivesse retorno, é claro que ele ficava contente. Se não tivesse, ele continuaria. Não é isso que fazia. Continuaria a dar-se plenamente. A prioridade dele não era ter esse retorno. Verdade. Depois entramos numa coisa muito interessante. Que é terrível, não é? Aqui não era uma lição, era um trimestre. É? IRS, IVA, IRC e afins. Qual é o teu contribuinte já agora? A fatura com contribuinte ou sem contribuinte? O que é que Paulo diz? O cristão e o Estado. Não fugir aos impostos. Vamos falar ou vamos saltar? É para falar, não é? É para falar, vamos falar sobre isto. Terrível. É interessante. Olha, até podes ver qual a resposta que eu coloquei. Respeitar e cumprir. Terrível. É fácil. Paulo diz-nos que nós devemos ser obedientes às autoridades e acima de tudo que ele diz que é interessante, aqui podíamos passar aqui mais uma hora a falar sobre isto. Diz que não façam isso por medo de ser castigados como consequência de quebrar a lei, mas porque é uma questão de consciência. E mais, há aqui uma frase que diz assim: o conceito, o princípio do governo são de origem divina. É isso. Não é? E nós achamos assim, eu se puder, quer dizer, o Estado só meter, isto mesmo há português, não é? Digamos, filosofia tuga no seu mais forte. Se o Estado está-me sempre a roubar, se eu puder roubar o Estado ou enganar o Estado, é bem feita. É bem feita, não é? É bem feita. E o que Paulo está aqui a dizer é, atenção, isto é uma questão de consciência, sejam bons cidadãos, cumpram a lei, porque isso vai ser um bom exemplo. E ele diz assim, não tenham medo, porque se vocês cumprirem a lei não vão ser castigados, de certeza. E se quebrarem a lei vão ser castigados e não dão um bom testemunho do que é ser um cristão. O que tu vais dar, né? Eu lembro sempre aquela passagem, né? Dai a César o que é de César. Mas depois há aqui outro pormenor
que diz assim, os cristãos devem apoiar lealmente o governo, desde que os requisitos deste não entrem em conflito com os requisitos de Deus. E eu aqui lembrei-me, sabes do quê? Dos sinais de trânsito. Por exemplo, agora já não se usa muito os polícias sinaleiros, né? Tinhas semáforos podiam estar a funcionar. Se tivesse lá um polícia, o polícia tinha autoridade para se sobrepor. Exatamente. Então tu ias obedecer primeiro ao polícia, e se o polícia não estivesse lá, ias obedecer então aos sinais. E eu aqui lembrei-me um bocado, quando li esta frase, lembrei-me disso. Nós, efetivamente, cumprimos a lei, com o governo, com o Estado, com as câmaras, o que for, as sinais estipulados, desde que essas não vão contra os princípios de Deus. Eu gostei muito desta parte por um motivo. Eu acho que às vezes nós, Igreja Adventista, como vivemos com uma esperança da segunda vinda de Cristo e pregamos que essa segunda vinda está próxima, achamos que a nossa intervenção na sociedade é de segundo plano. É curta. Até devemos evitar isso, devemos nos resguardar do mundo. E o que Paulo está aqui a dizer é precisamente o contrário. Sejam até lá, como diz a lição, até lá devemos fazer tudo o que pudermos diante de Deus para sermos bons cidadãos no país em que vivemos. Isto quer dizer o que é que eu me devo envolver na sociedade, eu devo participar nas questões da sociedade, devo dar o meu testemunho como cristão na sociedade e não estar, como eu costumo dizer, a viver num ambiente de aquário. Em que estou refugiado na igreja, os meus amigos são todos cristãos, os meus amigos, se for preciso, trabalho numa empresa que é cristã também, ou que a maior parte dos trabalhadores são cristãos, os meus filhos andam em escolas da igreja e perco o meu contacto com o mundo, digamos assim, perco o meu contacto com a sociedade. E o que é grave aqui? É que eu deixo de ser uma bênção nessa sociedade. Perdes a oportunidade de seres um exemplo, não é? Daquilo que... Do amor deste sacrifício vivo que se deixas ser uma peça que podia ser utilizada para mostrar às outras pessoas que realmente és do mundo, mas és diferente. É? Estás lá, né? Nós estamos aqui, é inevitável, né? Tu participas, tu vives em sociedade, mas as pessoas reparam que realmente ele é diferente, apesar de ser de viver aqui, estar connosco, tem ideias diferentes, tem princípios diferentes. Cristo falou várias vezes sobre isto. Não o peço que os tires do mundo, mas livra-os do mal. E se nós pegarmos aqui em várias coisas que dissemos ao longo destes minutos que temos estado a rever a lição, de sacrifício vivo, entrega-te sem esperar totalmente, sem esperar nada em troca. Ser uma bênção para a sociedade onde tu estás, na igreja, no lar, no trabalho, independentemente dos outros serem cristãos ou não, dos outros reconhecerem em ti ou não esse cristianismo. Essa bênção, ser uma bênção onde quer que tu estejas. E eu acho que isso vem reforçar esta questão de nós termos um sacrifício vivo. Esse sacrifício eu entrego-me totalmente por esta humanidade, por estas pessoas, como servo de Deus, seguindo o seu exemplo. E até podes ver mais, né? Eu vejo isso também como uma responsabilidade que nós temos, né? Nós fomos escolhidos, temos essa responsabilidade de transmitir aos outros, temos essa oportunidade de mostrar que realmente o amor que Deus tem. Nós não sermos, como estávamos a falar nisso, não sermos egoístas, né? Pegando naquelas características, não sermos egoístas de conseguirmos mostrar. E acho que é uma excelente forma de o fazer, estando envolvido na sociedade. E temos a lição aqui também fala de, como estavas a dizer, de nós não sermos orgulhosos, mas partindo por outro lado de, como é que eu ia dizer isto sem chegar? Nós temos orgulho que realmente fomos escolhidos e que temos um Deus, há um tempo atrás tu dizias, nós quando vamos a uma reunião temos a certeza que Deus está connosco, de não sermos os coitadinhos, não é preciso nós sermos coitadinhos. Não é? Temos a certeza que realmente Deus está connosco e vamos utilizar essas armas, digamos assim. Isso foi uma expressão que o pastor Bolhão utilizou nesta campanha, que era, não se esqueçam, ele dizia, eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Exatamente. Não é? E que isto é uma atitude mental de eu sou filho de Deus, Deus ama-me, Deus ouve as minhas orações, Deus está ao meu lado. Eu quando vou a algum sítio, os anjos estão ao meu lado, vão-me acompanhar. Eu posso ser uma bênção onde quer que vá. Se tu te sentes tão bem com isso, para que é que a outra pessoa que desconhece, que não sabe que Deus existe,
porque é que tu não podes ser uma luz naquela pessoa? Porque é que não somos ousados como Tal e cristãos, qual. não é? É De isso saber mesmo. que, olha, eu posso abençoar a minha vida, pode ser uma bênção, faça o que eu fizer, porque eu estou em comunhão com E isso Deus. vai um bocado ao encontro do amai-vos uns aos outros, né? Que fala na lição de quarta-feira. Há uma parábola que eu me lembrei agora que retrata muito isto quando nós nos pomos dentro do aquário para nos protegermos do mundo. É dos talentos. Nós somos como aquele que enterra o talento. Tá bom, Não somos chega. uma bênção É. para aqueles que estão à nossa volta. Em vez de Enterramos cultivarmos, o nosso talento, refugiamos entre nós. É claro que nós devemos nos proteger, mas Cristo deu-se totalmente e esse é o nosso exemplo. E nós devemos seguir esse exemplo. E como o tempo já está vai a longo. voar e já está praticamente no fim. E está um frio enorme aqui fora. Por acaso ontem estávamos Ontem estava bem pior. Hoje por acaso Hoje está melhor. Pronto, está melhor. Aqui a lição para acabar fala-nos de uma conclusão, não é? Do final. Agora é a nossa salvação. Não é? De falar aqui da parte de nós estarmos bem despertos, porque isto vai acabar. Pois. Nós não sabemos é quando, mas vai acabar. E nós estarmos alerta e nós efetivamente estamos preparados. E há aquela pergunta que, se tivesse a certeza que Jesus iria voltar no próximo mês, o que é que mudaria na sua vida e porquê? É complicado. Eu vejo isto um bocado com os testes e exames. E falta um mês, ainda tenho muito tempo para estudar. Mas faltava uma semana ou 2 dias. É que começava a apertar, não é? É verdade. E nós às vezes na vida de cristão infelizmente fazemos isto. Vamos empurrando com a barriga. Deixa andar, o problema é que nós nunca sabemos quando é que a nossa vida chega a um fim e depois daí a nossa aceitação do sacrifício de Cristo ter que ser uma coisa diária, não é? Exatamente. Constante. Aquela porque que tínhamos falado. É isso. Eu gosto muito de Miqueias 6:8, onde diz o que é que Deus espera de nós, né? Que pratiques a justiça, que ames a beneficência e depois a parte que eu mais gosto que é que caminhes humildemente com o teu Deus. Eu quando esta expressão, caminhes humildemente, eu lembro sempre de quem vai a passear calmamente ao lado de Deus, caminhando, parando nas encruzilhadas da vida, nos problemas da vida, mas caminhando sempre com Deus ali ao lado. E isso é que faz com que, quando a nossa vida terminar, o sacrifício de Cristo tenha tido valor para nós, porque nós estávamos a caminhar humildemente com Cristo ao longo de cada dia. Que nós tenha tido valor para nós e para aqueles que tiveram connosco. Né? E nesta época natalícia que nós nos diz muito, né? Não a parte de comercial, do consumismo e tudo mais. Do consumismo, que isso vem depois. Né? Eu no outro dia, e para acabar, foi a semana passada, quando deitei o Miguel, ele está todo entusiasmado com o Natal, como é óbvio, Natal para as crianças e eles que gostam mais, e eu perguntava ao Miguel, dizia, olha Miguel, sabes para que é que existe o Natal? O Natal não são só os presentes, o Natal existe porque Jesus é para celebrarmos o nascimento de Jesus. E para ele perceber que efetivamente o Natal existe porque houve alguém que nasceu. Quando alguém nasce, ficamos sempre felizes e festejamos e comemoramos. Né? E nós no Natal, por vezes, dada a sociedade em que estamos inseridos, esquecemos um pouco do aniversariante, não é? E olhamos só para as prendas. Temos as coisas boas também. Claro. Né? Temos a união familiar, os amigos. E acho que devemos aproveitar esta época porque as pessoas estão mais sensíveis. E há um espírito de é uma época boa. De por paz muito que se fala do consumismo e as pessoas estão fartas disto, daquilo, das prendas e das confusões, dos trânsitos e dos centros comerciais, temos que aproveitar porque é uma época efetivamente boa. Que fosse sempre assim, não é? Que as pessoas se fosse o ano inteiro era bom. O ano inteiro, tal qual, onde houvesse maior amor pelo próximo. Pelo próximo, muito bem. Chegamos então ao fim de mais um Comentários da Lição. Espero que tenham gostado e que possam continuar a ter um sábado abençoado na companhia de Deus. Vamos terminar com uma oração. Bom Pai que estás nos céus, queremos te agradecer por este enorme desafio que nos pões de te servirmos, de seguirmos o teu exemplo, de sermos sacrifícios vivos, dando-nos àqueles que estão à nossa volta, para que possamos ser uma bênção nesta humanidade, Senhor, enquanto aguardamos a tua vinda. Transforma-nos a nossa natureza cada dia
para que possamos ser mais semelhantes a Ti. É o que suplicamos em Teu nome, Jesus. Amém. Resta só desejar então um bom Natal e um bom ano 2018. E até à próxima.